Olá! Continuamos na edição de hoje do Câmara Entrevista falando sobre um assunto que vem sendo comentado em todos os lugares, que é a política. E o nosso bate-papo hoje é com o vereador reeleito pela 4ª vez consecutiva, o Edivaldo de Souza Santos Júnior, o Juninho da Dello. Então se liga nesse bate-papo. Eu sou o Léo Demeter e começa mais um Câmara Entrevista. É preciso politizar-se. A política é essencial, pois garante às pessoas gozarem de direitos garantidos pela lei. É preciso participar, interagir, opinar e acompanhar os processos da administração pública, pois representam programas governamentais que visam melhorar a qualidade de vida da nossa população. Entra aí a importância do trabalho do vereador, que é o principal agente fiscalizador e articulador das políticas públicas. Quem fala sobre isso e muito mais com a gente hoje aqui no Câmara Entrevista é o Juninho da Dello, vereador reeleito pela 4ª vez consecutiva e que reassume uma nova função, uma nova cadeira na Casa de Leis. Juninho tem 44 anos, nasceu em 17 de maio de 1980 em Itabuna, na Bahia. Começou a trabalhar aos 13 anos e aos 15 conseguiu um emprego numa empresa que, mais tarde, adotaria como seu segundo nome. Veio para a Extreme em 2001, quando a empresa foi transferida para cá. Já em 2012, concorreu pela primeira vez a uma vaga no Legislativo e em 2013 formou-se em Logística pela FAEX. Juninho conquistou no último pleito 644 votos na última eleição e já foi presidente da Câmara também. É o vereador que vem novamente trazer a representatividade do cidadão na Casa de Leis. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, desejando boas-vindas. Tudo bem, Juninho? Obrigado, Léo. Satisfação imensa estar aqui com você. É sempre bom a gente estar nesse momento de conversar um pouquinho. Eu estou à disposição. Vamos falar um pouquinho sobre política. Na hora. Juninho, você nasceu na Bahia, morou em São Paulo, capital, e hoje vive em Extrema. Já são 23 anos de história com o município. Conta pra gente como é que foi essa trajetória aí. Léo, até eu acho que uma entrevista um pouco antes a gente comentou um pouquinho dessa trajetória, né? Lá na Bahia eu vivia na fazenda, por isso que eu ainda tenho essa cultura assim de gostar de roça, de fazenda, de animais, de cavalo. Sou apaixonado por equinos, né? Por cavalo. E aí eu, novinho, fui para São Paulo morar com a minha mãe. E aí morei na Zona Sul. A família tá lá até hoje na Zona Sul. E aí eu comecei a trabalhar na Dello, lá era pertinho de casa. Foi meu segundo emprego a Dello, né? Registrado, porque antes eu já fazia alguns bicos, algumas coisas assim. E aí eu comecei a trabalhar na Dello, era perto de casa. Aí a Dello mudou para a Zona Leste. Aí tinha o translado, tinha o transporte da empresa. Aí quando eu terminei o colegial, aí eu aluguei uma casa com um amigo, aí a gente ficou lá, morando lá para não precisar vir e ir todos os dias. E aí depois em 2001 a Dello mudou para cá. Aí a partir daí, paixão por Extrema. O relacionamento se estreitou com a cidade. É o que eu tenho de mais precioso hoje, que são meus filhos, são nascidos aqui. O Gabrielzinho nasceu em 2002, fevereiro de 2002. E o Marcelinho nasceu em novembro de 2014. Eu sei que tem muita gente que conhece, mas ainda quem não conhece, quem que é o Juninho da Dello? O Juninho da Dello é uma pessoa simples. Muitas vezes assim a gente acaba, como que eu vou falar assim, se alterando em algumas situações no sentido de querer ajudar o próximo, sabe, Léo? Às vezes a gente enxerga e vê algumas injustiças que a gente procura eliminar isso. Muitas vezes a gente é mal interpretado por alguns, mas eu aprendi desde casa, tenho isso no meu conceito para minha vida. Quando você está fazendo bem, está fazendo algo para ajudar as pessoas, então não interessa o que alguns vão te julgar. Se você está fazendo aquilo para ajudar alguém, eu acredito que seja o mais importante. É uma das coisas que eu falo assim, Léo, que para hoje, antes de entrar na política, que eu entrei por acaso, mas aí a gente ficava preocupado, nossa, para eu ser político precisa ter conhecimento, precisa ter uma visão ampla das coisas, isso aí você vai adquirir naturalmente, mas hoje, depois de tudo isso, o que eu enxergo na política, para a pessoa ser um bom político, a pessoa tem que ter um coração bom, sim. A pessoa tem que querer ajudar as pessoas. E aí não só político, a gente como ser humano também precisa ter um coração bom e querer ajudar as pessoas, sabe? Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas aí colocando uma máscara, sabe? E aí quando as pessoas têm esse tipo de máscara, aí acaba a máscara caindo. Então se você tem um coração bom, então não vai ser mascarado.
não vai precisar de máscara, as coisas vão fluir naturalmente. Você falou que foi por acaso, Juninho, mas como é que foi o seu interesse para política? Como é que surgiu isso? Léo, nunca surgiu. O que aconteceu? Lá na empresa, sempre por mais que eu era jovem, mas eu sempre tive um posicionamento forte de querer ajudar os colegas, de liderar algumas coisas de festinha de final de ano, na época de feriado, era o que brigava com a empresa. Falei, vamos emendar, a gente cobre alguns dias, vamos fazer algumas horas aqui, vamos emendar, e isso a gente acabava tendo uma certa liderança, vamos se dizer assim. E aí surgiu na época, votava em São Paulo, mesmo morando aqui, votava em São Paulo até na eleição de 2008 que eu transferi para cá, porque eu acabava voltando para São Paulo para rever os amigos. Sim. Era um momento de rever, a gente votava e ficava todo mundo junto, se divertindo. A família lá. Revendo a família. Aí em 2008, em 2007, né? Aí, através da escola, o Gabrielzinho estudou desde os 3 meses no Colégio Bom Pastor, no Ângulo. E lá, por coincidência, depois o meu afilhado acabou estudando lá também, que é o Hideki. E eles eram amigos do Heitor e do Henrique, que eu nem sabia que eram filhos do Elweiser, que na época era vereador e estava tentando a sua reeleição. E aí eu fui amigo dos meninos, não deles. Aí depois que eu vim saber que quem era o pai era filho e tal, aí a gente também pegou um vínculo de amizade. Aí na época ele ia sair candidato, ele falou, aí eu fui conhecer ele um pouquinho mais e tal. Eu falei, o que eu puder fazer, eu te ajudo. E aí eu fiz um movimento dentro da empresa para ele. E eu acho que a partir daí foi que o Dr. Luiz, que era muito amigo do seu Francisco, viajavam juntos. Aí não sei se ele me enxergou, ou ele perguntou para o seu Francisco se tinha alguém para indicar na época para ser candidato em 2012 e tal. E aí o Cacai, junto com o seu Francisco, até me levou ao Dr. Luiz, e aí surgiu o convite. Aí eu conversei com alguns amigos, conversei com a família. Aí, mesmo a família não sendo daqui, né, a gente precisa estar alinhado com a família. E aí alguns amigos até se emocionaram quando eu falei do convite. Falaram, nossa, que legal, tal. E aí a trajetória surgiu. Começou por aí. Ô Juninho, diz uma coisa para mim. A partir de 1º de janeiro, serão 4 gestões aí representando o povo na Casa de Leis aí. A gente sabe que isso, logicamente, é um reflexo da sua atuação, do seu reconhecimento junto à população e o compromisso que você vem desenvolvendo com a comunidade. Você consegue me dizer aí quais são os ingredientes que deram esse sucesso aí na política para você? Léo, eu acho que o sucesso é você trabalhar da melhor forma possível todos os dias, pensando em ajudar as pessoas. E assim, vamos pegar aí os últimos 6 anos, Léo, assim foram muito desafiadores. Porque assim, eu vim de uma trajetória na política de ser vereador de situação. Então é muito mais fácil a atuação do vereador de situação naquilo que se diz representar e ajudar as pessoas. Sim. O interessante era não precisar dessa intermediação, dessa interseção do vereador para o cidadão ter alguns, não vou falar benefício, alguns direitos deles que é direito de todo mundo, o dinheiro é do povo, isso que tem que ser cobrado, tem que ser igual para todo mundo. Mas infelizmente a gente sabe que a política acaba sendo isso. Aí se tiver aquela força do vereador, se tiver aquela ajuda, essas coisas todas, então a gente acaba sendo, nessa parte do assistencialismo que acaba acontecendo em todas as cidades, era bom que não acontecesse, sabe? Mas infelizmente a gente sabe que a nossa política está amadurecendo, mas ainda precisa muito para a gente chegar numa evolução que para a população e para os políticos enxergar que não é esse caminho. Aí dessa forma assim foi muito difícil, então aí você não ter essas aberturas em secretarias para poder ajudar, e às vezes fica difícil isso, que às vezes você está ali correndo atrás para um benefício, para uma rua, por exemplo. Aí você corre atrás, faz indicação, faz reunião, faz isso, faz aquilo, conversa com o prefeito, conversa com o secretário, e as coisas não acontecem. Sim. Então isso é muito frustrante. Aí chega período de eleição, aí vai um outro vereador, que é da base do prefeito, aí o cara vai lá, conversa e acaba acontecendo. Aí aquela pessoa, alguns entendem, outros não. Falam, nossa, o Juninho correu aqui atrás para um negócio para mim, demorou X anos e não aconteceu. Fulano veio, não demorou 15 dias, aconteceu. Então essa situação é frustrante. Então eu até vou mandar um recado aqui para os próximos governantes do Executivo, Fabrício e Valderrama, que não aconteça isso. Independente
da solicitação, da indicação de qualquer vereador, seja da base ou da oposição, por trás dessa indicação é um morador, é um cidadão extremense que está precisando de alguma assistência. Então que encare da melhor forma possível e faça o mais rápido possível. Não é porque o Juninho pediu que eu vou fazer mais rápido e porque vou pegar até, peço desculpa, Leandro, vou falar de você porque é o que está mais tempo na casa. É o do vereador Leandro Marinho, que saiu como candidato à oposição, eu não vou fazer. Então que vocês enxerguem que qualquer pedido de qualquer vereador é a população que está pedindo, é a população que está precisando. Tá joia? Muito obrigado para vocês aí, hein? Juninho, você está indo para o seu 4º mandato e você já foi 2 vezes presidente da Câmara. Então, configura-se uma experiência muito grande na esfera legislativa e na questão fiscalizadora do que acontece no município. Você consegue identificar, Juninho, para mim, quais são as necessidades primordiais de investimento e melhoria no município atualmente? Léo, uma das coisas assim que, até para deixar claro para a população, vou colocar principalmente aí nesses meus últimos 4 anos de atuação, a gente cobrando algumas ações do Executivo, falando que alguns investimentos do Executivo estavam sendo feitos de maneira que não estava sendo pensado na população. E aí a população fala, mas vocês estão lá para quê? Aí para deixar claro, a gente tem o orçamento do município, que aí vou dar um exemplo aqui na Secretaria de Obras, gente. A Secretaria de Obras, o recurso para o ano de 2024 foi, eu não vou me lembrar agora, mas vamos colocar aí que foi de aproximadamente 20 milhões. Então dentro desses 20 milhões, aí está tudo o que a Secretaria vai planejar. E uma das lutas nossas como vereador é que venha detalhado não só o orçamento na parte financeira, mas que venha detalhado o que você vai fazer com esses 20 milhões, seja a ponte X, seja a rua Y, seja recapeamento em tal lugar, porque hoje não tem. Aí muitas vezes aí a gente vai ter ciência de algumas obras que serão executadas quando começa, ou às vezes a gente fica lá para ver alguns editais, sim, sabe? E assim, se a gente tivesse esse diálogo mais próximo com o Executivo, eu acredito que vários investimentos aí que eu acredito que, na minha visão, são gastos, não teria, né, sendo feito. E vários investimentos seria focado mesmo nas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês. É aquela ponte do lado do campo do Bela Vista. Eu sempre já falei dessa ponte. É um investimento de mais de 20 milhões quando ela for concluída. E se você for pegar o trecho da ponte, é de aproximadamente aí uns 600 a 800 metros. E se a gente for pegar do início da ponte até a outra ponte lá perto do Valtão, é 800 metros e depois mais 800 metros do outro lado. Então a gente está falando aí de 1 km e 600 metros. Aí você tira aí mais 600 metros da ponte, então a gente está falando de 1 km. Então você vai fazer um investimento de 20 milhões por causa de 1 km, que é 1 km por um carro, não é nada, gente. Aí o prefeito vem com algumas justificativas, a justificativa é dele, mas se a gente for analisar, não precisava. Era possível a gente ter esse acesso lá na cabeceira da ponte do Bela Vista, e esse recurso aí de onde a gente está falando que onde vai ser gastos 20 milhões, poderia sair por 5, entendeu? Ia ter a mesma facilidade para todo mundo aí, cara. Então são essas coisas que o administrador tem que ter a visão, porque a gente tem que investir recurso onde vai trazer benefício para as pessoas o mais rápido possível, cara. E o dinheiro é público, entendeu? Então não adianta assim, aí na época que eu achei mais engraçado, que eu fui lá reclamar com essa ponte, aí eu tava fazendo um vídeo, aí chegou um responsável da obra, um engenheiro. Aí ele falou, não, Juninho, mas essa ponte também é que vai ter finalidades turísticas. Aí eu falei, aí acabou com o meu dia, mas enfim. É isso aí. Juninho, você defendeu durante o seu período eleitoral várias bandeiras, a cultura, você falou sobre a questão do turismo, né? Você falou da promoção da assistência social, você falou de projetos voltados para o meio ambiente, educação, esporte ou outras infinidades, outras secretarias. De que forma você pretende tirar esses projetos do papel e transformar em realidade? Léo, assim, o que é legal, que assim, eu acredito que a próxima administração vai ser uma administração mais humanizada, focada em ajudar as pessoas, e é preciso isso.
Então acredito que vai ser muito mais fácil essa situação. Porque hoje a gente vê alguns investimentos, eu vou pegar aqui um pouquinho da Secretaria de Esporte e de Educação, que eu acredito que elas vão estar muito juntas a partir do próximo ano. Porque assim, hoje a gente vê assim, tem a creche, que aí muitas vezes, hoje ainda falta muita vaga de creche, mas aí vamos colocar para os alunos, vamos esquecer que falta vaga. Os alunos estão na creche. Aí estão na creche, período integral, a maioria das creches. Aí começa na escola, já não é mais período integral. A maioria é meio período. E no outro meio período, como que essa criança vai ficar dentro de casa se os pais precisam trabalhar? Aí que eu acredito que as duas secretarias de Educação, de Esporte e de Cultura vai ter que estar trabalhando para um projeto que está para um projeto que está lá na plataforma de governo do Fabrício, que a gente apoiou, a gente desenhou isso junto, que é o contraturno. Para essas crianças que estão estudando meio no período da manhã, à tarde possa estar fazendo essas atividades. Não aqui no Poliesportivo ou no Extrema Futebol Clube. Estrutura tem, né, Juninho? Estrutura tem, mas aí a gente levar essas estruturas para os bairros, que é onde tem aquelas crianças mais carentes, que precisam desses cuidados e que os pais precisam estar trabalhando os dois para conseguir honrar com seus compromissos. Porque o custo de vida hoje em Extrema é muito alto, Léo. Seria tipo um projeto itinerante que vá até... Não, seria projeto integral. Aí, por exemplo, vai começar aí, acredito que nos bairros mais populosos, que seriam bairros dos Tenentes, da Roseira, aí para a gente começar e ver, enxergar isso daí. A criança estuda de manhã, vai para o projeto à tarde, onde vai ter aulas de esportes, de cultura, de educação também, de repente inglês, alguma coisa mais avançada, entendeu? Então a gente precisa proporcionar essas condições para esses alunos, para não ficar em casa ocioso, porque muitas vezes o pai sabe que não pode deixar o filho em casa a partir, que eu acho que é o grande perigo, quando de repente a criança está com 10, 11 anos, os pais falam, nossa, meu filho já consegue se virar, mas aí que está o perigo, porque você não sabe como que é ali a vizinhança, essas coisas todas, entendeu? Bacana que o pai vai poder trabalhar sossegado e sabendo que o filho está sendo bem cuidado, né? Sim. Isso é importante. Juninho, como é que vai ser a sua conduta em relação ao governo municipal? Eu espero que eu esteja mais próximo. Eu vou torcer para estar mais participativo aí nas decisões do executivo. Mas assim, uma das coisas que eu, mesmo bom que ser vereador da base, mas aí a cobrança vai ser do mesmo jeito. Vai ser até melhor, porque assim a gente vai poder estar cobrando mais para o resultado vir mais rápido. E esse resultado que a gente quer é a população sendo bem atendida. A gente viu aí no resultado das últimas eleições, Juninho, que houve uma renovação na Câmara, quase 50%. Como é que você avalia aí a nova formação dentro do Corpo Legislativo, principalmente voltada para vereador? A evolução precisa acontecer, Léo, mas assim, se você for analisar, não foi... Assim, os vereadores de Extrema, claro que cada um tem a sua particularidade, seu jeito de trabalhar, mas eu considero que eles todos trabalham da melhor forma possível, sabe? Às vezes tem alguma facilidade em algumas coisas, outras não, mas a gente viu aí que foi 50% porque também teve a abertura de 3 vagas, que foram as 2 vagas que foram criadas e a do presidente Valderrama que saiu, então aí já ia ser 3 novos, porque de fato aí a gente só ficou com 2 vereadores fora dos atuais. Exatamente. Não foi? Isso. Então, assim, isso mostra que de maneira geral, todos... Não, na verdade foram 3, Foram 3. Mas isso, de 11, apenas 3, então isso mostra que também, por mais que a população queira mais energia do legislativo, cobre bastante, tem que realmente cobrar, isso mostra que os vereadores também têm uma aceitação boa perante a população. A população enxerga o seu trabalho. Que se de 11, apenas 3 foram... E 7 voltaram, né? E 7 voltaram, e olha que uma dessas 11 teve voto para ficar. Então, na verdade... Foi uma expressiva votação. Expressiva votação. Então, você enxerga aí que o trabalho dos vereadores, a aceitação dos vereadores é muito boa. Isso é bacana. E a gente sabe, Juninho, que durante o pleito eleitoral, um dos assuntos mais debatidos, tanto na esfera do executivo quanto no legislativo, foi a questão da habitação, que é um problema que acontece no município. Como é que você analisa hoje a questão do déficit aqui no município? Léo, é uma coisa assim que, na minha reeleição, eu dei entrevista para um rapazinho, eu não lembro o nome dele, ele tinha um canal no YouTube. E aí eu falei, a gente já tem que tomar muito cuidado com esse crescimento de Extrema. É maravilhoso para arrecadação, mas do jeito que está crescendo,
a conta não vai estar fechando, sabe? Então, esse crescimento foi muito rápido, infelizmente foi de maneira desordenada, e a próxima gestão aí vai ter um desafio muito grande, que é essa situação, esses loteamentos aí, porque muitas vezes esse pessoal que acaba indo para morar fora do centro, mais distante, comprando aqueles seus terreninhos, sem a metragem correta, sem as condições corretas que a legislação fala, muitas vezes é por falta de desconhecimento, que precisava sim, fiquem mais atentos e vá até a prefeitura para adquirir algum terreno, para você não ter surpresas desagradáveis lá na frente. Mas muitas vezes é que o cara não está conseguindo pagar o aluguel dele. Sim. Ele fala, a minha única condição é fazer isso, comprar um terreninho, vou construir da forma mais rápida aí que eu consigo, para estar morando, para diminuir esse custo. Então essa situação da habitação é uma situação que a gente vai ter que gastar muita energia, buscar muito recurso através do governo federal, do que a gente conseguir, para a gente proporcionar a mais moradia para a população extremense. Assim, a população está chegando e a gente precisa acolher todo mundo, mas uma das coisas que a gente precisa se atentar, porque até hoje tem aí pessoas com 10, 20, 25, até 30 anos na fila da habitação e não conseguiram ser contemplados. Então, a gente tem que ajudar e tem que acolher todas essas pessoas aqui, mas a gente também tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas que já contribuíram há muito mais tempo para a cidade e de alguma maneira não foi contemplado. Então a gente tem que enxergar o porquê essas pessoas ainda não foram contempladas, já que elas têm essa necessidade também, e de alguma maneira a gente tem que ter um olhar diferenciado para eles. Claro que a gente tem que olhar para todo mundo, isso é o claro, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas aí que já estão há muito tempo nessa fila da habitação e ainda não foram contemplados, cara. Juninho, o que está no caminho certo em Extrema? O que precisa melhorar? Eu acredito que Extrema, cara, assim, se a gente for analisar como um todo, é fora da curva a nível nacional, pro lado positivo. Claro que precisa de alguns ajustes, e uma das coisas assim que eu falo, que é a principal, cara, que da próxima gestão é ter zelo pelo dinheiro público. Porque o que eu falo, que vamos fazer uma analogia aqui, a prefeitura hoje é como se fosse o encanamento da nossa casa, encanamento de água, Léo. Só que esse encanamento está com vários vazamentos, as conexões estão sem cola, então está vazando. Na nossa casa, se isso acontecesse, ia estar vazando água. Infelizmente, hoje na prefeitura está tendo esses vazamentos, mas não é de água, é dinheiro que está saindo. As pessoas não estão tendo controle em alguns lugares aí do dinheiro que está sendo jogado fora, vamos considerar. A gente precisa, urgente, tampar esses buracos, colocar cola nessas conexões, para não deixar esse dinheiro sair de maneira que você não está enxergando. Com isso, a gente vai poder ter um zelo melhor pelo dinheiro, e aí você vai enxergar aquelas coisas onde tem mais necessidade, você vai aplicar e você vai estar vendo o retorno. Eu vou dar um exemplo aqui, Léo. Hoje, olha só, a saúde do nosso município a gente sabe que é diferenciada. Mas hoje, por lei, você precisa aplicar 15% do orçamento na saúde. Hoje, Extrema aplica 30%, cara. Então, por mais que a nossa saúde esteja boa, era para estar voando, Léo. Era para estar espetacular. Porque recurso está sendo investido. O orçamento é alto, né? O orçamento é alto. Então, a gente precisa ver. Porque, não é possível uma prefeitura que investe o dobro do recurso que é o mínimo necessário para a saúde, exigido por lei, e a gente ainda ter pessoas na fila para exames, para cirurgia, hospital não está funcionando de maneira plena. Equipamentos parados. Então, significa que a gestão do recurso não está sendo bem feita. Então, a gente precisa gerir melhor esses recursos para esses benefícios fluírem e a nossa população ser atendida na plenitude, assim, sabe, com excelência, que é possível. Os nossos serviços hoje no município, vários deles são bons, mas a gente consegue, se trabalhar certinho, a gente oferecer aí, ofertar para a população serviços de excelência, Léo. Importante essa analogia, Juninho. Bem, o que a gente pode esperar novamente do vereador Juninho? Empenhado, empolgado, como se fosse pela primeira vez, só que a gente agora tem mais experiência.
Então, assim, a gente vai saber cobrar melhor, vai saber buscar recursos para o município através de emenda, de parceria com os deputados, seja ele estadual ou federal. E o que a gente quer é o bem da nossa cidade, é o bem do nosso povo. E aí pode contar comigo sempre, vou estar sempre à disposição, é o que eu falei aí na campanha, e muitas vezes eu falo em tribuna também. Eu vou estar à disposição sempre, de qualquer cidadão, para a gente correr atrás do que for a sua necessidade. Muitas vezes a gente vai dar risada juntos, só que algumas vezes a gente vai se frustrar, mas também eu vou estar junto ali na frustração e jamais eu vou deixar de correr atrás para ajudar qualquer pessoa que seja, Léo. Isso aí é de mãos dadas com a população, Juninho. Sempre. Bem, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, Juninho. Queria que você deixasse um recado para a Extrema. Primeiramente, quero agradecer por mais essa reeleição, mas de verdade eu quero agradecer a cidade, agradecer aos extremenses pelo acolhimento de 2001, onde hoje eu me considero um extremense. É a cidade que eu moro, é a cidade que me deu meus principais motivos de vida, que são meus filhos, e é a cidade onde eu quero morrer, Léo. Então, o que eu puder fazer para a cidade, para o nosso povo, vou estar fazendo para os meus filhos e para os filhos dos extremenses, das pessoas que gostam da cidade. Então, conte comigo sempre. Conversamos com o Juninho Dadello, vereador reeleito para a 4ª gestão frente ao Legislativo. Juninho, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na TV. Eu que agradeço, Léo. Obrigado você, obrigado Du, obrigado Berê. Que Deus abençoe a todos. Ótimo dia, ótima semana. Obrigado a você que acompanhou mais esse bate-papo aqui pela TV Câmara. Até ao nosso próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.